Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estamos aqui para dar início à abertura do nosso segundo jejum de Daniel de 2023. Primeiramente agradeço a todos vocês, os que já estão online, aqueles que vão entrar e também depois aqueles que vão assistir posteriormente, às vezes pela impossibilidade não poderão acompanhar conosco. Mas desde já agradeço a todos por estarmos aqui. Nós vamos orar a Deus, cantar o louvor, estaremos ministrando a palavra, nossa palavra de abertura, e também estaremos fazendo as nossas orações que o trabalho assim nos impõe. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos aqui, ó Deus, reunidos em diversos locais. A tua igreja reunida, Senhor Deus, essa grande parcela desse povo maravilhoso que tem fé, crê na sua palavra e, acima de tudo, Senhor, se consagra. Durante 21 dias estaremos mortificando a nossa carne, para que o Espírito possa estar encontrando, o Espírito Santo encontre em nosso espírito, Senhor, abertura, não só para realizar a sua obra, realizar a bênção que precisamos, interceder pela nação, interceder pelas famílias, mas também para melhorarmos a nossa vida, o nosso caráter, para melhorar o nosso ser, em nome de Jesus Cristo. Graças nós te damos. Eu marquei um encontro com Deus. E você também. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja convosco. Todos vocês. Muito obrigado. Eu agradeço de coração a todos os que aceitaram esse desafio, aceitaram esse, por que não dizer, esse trabalho que o Espírito Santo colocou na vida de cada um. Sozinho a gente não faz nada. Então agradeço aí a Bruna, o Fabrício, a Luciene, a Mara, a Danelon, a Maria Rita, a Dani Arantes, a Cláudia, a Ilza, o Fábio, a Claudineia, a Juliana, a Joyce, a Liliane, a Wanda de Melo, a outra Claudineia, o Geuciano, a Diana, a Leonildos, que eu estou vendo aqui. Muito bem, então hoje nós estamos começando o nosso período de jejum. Agradeço a todos de coração, porque é um trabalho, eu sei que é um trabalho difícil, que requer muita perseverança, muita determinação. É um trabalho que requer de cada um de nós uma determinação incrível. Assim como Josué e Caleb tiveram determinação e acabaram
fazendo a diferença no tempo de Moisés, e foram os únicos, nós hoje temos que fazer a nossa parte. Então nós vamos começar, sempre me colocam e me perguntam o seguinte, em algumas ocasiões, né? Pastor, às vezes estou jejuando e eu não tenho recebido resposta, embora eu já ministrei uma palavra dessa, mas eu creio que a nossa abertura, a nossa primeira palavra, e durante todo esse tempo estaremos orando, aproveitei um tempo que peguei de férias do trabalho, uma férias parcial aí, e aproveitando o detalhe que eu fiquei 14 dias sem celular, então eu pude ficar um tempo muito grande orando a Deus, para que Deus me desse uma direção das palavras a serem liberadas nesse período para edificação e como alimento, é um verdadeiro combustível para nós podermos estar encarando o dia a dia das batalhas que teremos, mas também das vitórias. E eu creio que a palavra de Deus ela virá sempre para nos ajudar, nos direcionar nesse nosso trabalho. A primeira palavra, então, a ser liberada nesta noite é o jejum que agrada a Deus. Nós temos, então, claro, até por causa do nosso tema, o jejum de Daniel, o nosso texto base está no livro do profeta Daniel, nos 3 primeiros versículos, e que nós lemos assim, Daniel 10, do 1 ao 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Bom, eu não falei isso, mas espero que a imagem esteja aí, a gente teve um probleminha no começo, mas espero que a imagem que vocês estejam recebendo esteja adequada, né? E também o som esteja aí. A gente deu uma melhorada do outro jejum para esse, em algumas coisas que necessitavam, né? E espero que vocês estejam recebendo aí com boa qualidade, para que a gente possa ser edificado. A palavra conflito, a palavra tsebao, em hebraico, significa um grande número de pessoas organizado para a guerra, exército, guerra, arte de ir para a guerra, tropa, conflito, batalha, uma companhia de soldados. É sair para a guerra, é fazer o serviço militar. Tsabaota é aquela palavra que vocês já devem conhecer quando nós utilizamos para falar o Senhor dos Exércitos, em hebraico, né? Yahvé Tsabaoth. E esse é um nome que ficou bem conhecido, inclusive muitos hinos utilizam-se desse nome. O profeta Daniel ele está aqui de luto ao ver a morte espiritual de tantos judeus no cativeiro da Babilônia. A situação de Israel era terrível e os judeus já haviam praticamente babilonizado todos os seus costumes e infelizmente a sua fé. Igual nós vemos no Brasil de hoje. Uma morte espiritual de milhões de cristãos e até porque muitos pastores já babilonizaram, sodomizaram, transformaram no verdadeiro Egito as suas congregações. Daniel não foi comprado pelo poder, nem pela corrupção e nem pela sedução do dinheiro do governo da Babilônia. Ao invés disso, ele reconhece os pecados do seu povo e foi muito fiel a orar. No capítulo 9, versículo 11, ele ora assim: Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Daniel poderia fazer um jejum normal, não comer, né, mas bebendo água. Daniel também poderia fazer um jejum absoluto, sem comer e sem beber água, como nós vemos que ele fez lá no capítulo 9, do versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A palavra hebraica aqui de jejum é tsom, que significa o jejum, abstinência, né? Que a gente pode ser tanto o jejum absoluto, não come, não bebe, ou o jejum normal, que é aquele que você não come, mas bebe água para se hidratar. Mas o profeta escolheu fazer um jejum diferente, e por isso não é usada a palavra original tsom, a palavra hebraica, deixando isso bem claro. Daniel ele faz um jejum por sua nação, onde ele iria comer somente os alimentos básicos e necessários para sobreviver. Veja bem, durante 21 dias, porque o jejum de 21 dias é um jejum que a gente
precisa de uma resposta de Deus, de uma direção. Mas, normalmente no jejum absoluto, eu digo por experiência pessoal, eu já jejuei o jejum absoluto, sem beber, sem beber nada, sem beber água e sem comer, e fui até 3 dias dirigido pelo Espírito Santo, 2 vezes. Então, assim, às vezes esse tempo não é um tempo suficiente para você obter uma resposta. E o Daniel, então, eu acredito que ele estava ciente disso. O que é que ele faz? Ele elimina por 21 dias todo o alimento prazeroso, pois esses 21 dias seriam de guerra espiritual. E numa guerra, os soldados não vão fazer banquetes, não comem sobremesa, sorvete, nem comem aqueles alimentos que enchem os olhos e deixam água na boca. Ele come o alimento necessário, são a ração da guerra, né? Essa palavra alimento, nós temos, dependendo da tradução que você olha, você vai lá, a Corrigida Fiel, que nós usamos, traduz como alimento desejável. A Revista Atualizada, que é a mais popular no Brasil, ela traduz como manjar desejável. A palavra hebraica aí é lehen. Lehen quer dizer pão, alimento em geral, cereal para fazer pão, é comida para o homem, né? Desejável traduz a palavra kenda, que significa desejo. Aquilo que é desejável, agradável, o que é precioso, belo à vista. Se a gente fosse falar no nosso idioma hoje, né, seria algo como de encher os olhos, né, aquela que dá água na boca. Então, por 21 dias, o profeta Daniel repetiu o que já tinha feito na Babilônia por 10 dias, quando ele coloca lá em capítulo 1, versículos 12 e 16, lá, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e a beber água. E a beber. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. E levando a sério o seu propósito, na forma diferente de jejum, ele batalhou por 21 dias. E a gente vê lá o resultado desse período, né? No capítulo 10, ainda no versículos 10 e 12. No 21º dia, o último dia do jejum, a resposta de Deus chegou até Daniel, através de um anjo, o mensageiro celeste. E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então o anjo explica que desde o primeiro dia do seu jejum, a resposta de Deus saiu para chegar a Daniel. Mas o diabo, como sempre, né, ele queria trazer desânimo e fazer que o homem de Deus desistisse, o Daniel. Então ele manda um principado, né, um príncipe que governa nações. Nós teremos a oportunidade de falar alguma coisa sobre esses principados e potestades no decorrer do jejum. Ele mandou impedir, o anjo impedir. Aí ele fala lá no versículo 13, a parte A: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então, o principado que governa a Pérsia, hoje o Irã, fez isso, né? Aí o anjo explica a Daniel como a vitória chegou até ele. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E essa foi a reação do Daniel ao receber a revelação. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci. Alguns, então, têm aí esse problema, como a gente falou, de ter a dificuldade de ter encontrado no seu jejum e às vezes não obteve resposta. Então vamos fazer aqui 5 colocações rápidas que podem nos ajudar nesse tempo de jejum para que a gente não cometa esses erros. O primeiro, o jejum ele tem que ter justiça, perdão, misericórdia e amor. O texto básico, um dos textos que vocês vão encontrar muitos vídeos aí na internet falando sobre ele, é Isaías 58, versículos 1 e 11. Ele fala assim: o Senhor Deus diz, eu vou ler na tradução da Bíblia Viva, Bíblia na linguagem de hoje, porque eu creio que, olhando pelo hebraico, ela é a que melhor assim, simplifica para a gente não precisar ficar detalhando tudo. O Senhor Deus diz: grite com toda a força sem parar, grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncie ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo
que faz o que é direito e que não desobedece às minhas leis, pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus: que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome se não te importas com isso? O Senhor responde: a verdade é que nos dias de jejum vocês cuidam dos seus negócios e exploram seus empregados. Vocês passam os dias de jejum discutindo e brigando e chegam até a bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando jejuam assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de jejum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupa feita de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Acham que um dia de jejum assim me agrada? Não, não é esse o jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres que estão desabrigados, e que deem roupas aos que não têm, e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda, e eu direi: estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem aos necessitados, a luz da minha salvação brilhará, e a escuridão em que vocês vivem ficará igual à luz do meio-dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto, e lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. O povo judeu, então, no tempo do profeta Isaías, mesmo em dia de jejum, eles cometiam as piores desobediências aos mandamentos de Deus. A sua adoração era falsa, era só de boca, e sem obediência nenhuma. Um povo que gostava de cantar e dançar nos cultos, mas do seu dia a dia, a Bíblia Viva traduz assim essa parte do versículo. Eu vou lhe explicar por quê. É que mesmo no dia de jejum, vocês pensam em ganhar mais e mais dinheiro. Gastavam o seu tempo de jejum apenas com negócios, prazeres, viagens, quer dizer, eles não tinham aquele, e pior de tudo, ainda batiam nos outros, especialmente nos empregados, naquela época também já tinham seus escravos que não queriam trabalhar, eles acabavam batendo nos empregados. Então assim, Deus quer justamente o contrário disso, justiça, perdão e misericórdia. Quando ele diz assim, eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, ele fala de justiça, a gente deve procurar, deveria a vida inteira fazer isso, mas nesse tempo ter cuidado para não ser sócio de nenhuma injustiça, nem fazer e nem apoiar a injustiça de ninguém, seja até das pessoas que você ama. Se tiver errado, você não pode acoitar. Que tirem de cima de peso os que fazem sofrer, isso fala de misericórdia. Que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, isso fala de justiça. Que acabem com todo tipo de escravidão, isso fala de amor. E você, o que está aprendendo nos relacionamentos? Você tem alguém que está chateado com você, está magoado, vai lá e peça perdão, faz o conserto. Que vocês repartam a sua comida com os famintos, isso fala de amor. Que ofereçam abrigo ao que não tem em casa, isso fala de misericórdia. Que deem roupas aos que estão nus, isso fala de amor. E não se escondam de quem precisa de ajuda, isso fala de amor. Então, o jejum, ele tem que ter primeiramente esses 4 ingredientes, JPMA, justiça, perdão, misericórdia e amor. Nesses tempos em Israel, os juízes corruptos davam ganhos de causa aos ricos e poderosos. E por quê? Ele pagavam, claro, o governo corrupto da época, os líderes religiosos eram beneficiados para se calarem, e os pobres passavam fome, e haviam escravos. Não é nada diferente do que tem no Brasil, né? Não tem escravo, mas o restante tem tudo. Então, o jejum nosso, ele deve evitar que a gente esteja sendo associado a qualquer tipo de erro. Então, especialmente, a gente tem que pensar nos relacionamentos. Eu creio que a gente pode resumir esse primeiro ponto nos relacionamentos. Tem alguém magoado com você, alguém que se ofendeu com você, alguém que pode estar ressentido? Vá lá, peça perdão e conserte, e vamos garantir a nossa resposta. E vamos garantir. O segundo é o jejum sem ter uma vida de hipocrisia. Um texto muito utilizado que eu vi na internet aí para se falar mal do jejum é justamente o texto que eu vou explicar hoje. Mateus 6, 16, 18. Que ele diz assim: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que
aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então a gente primeiro temos que entender isto, a realidade onde estava lá Jesus, né? A palavra, quando ele fala quando jejuares, a palavra jejuares não vos mostreis contristado como os hipócritas. No grego é hipócritas, que significa hipócritas, aquele que usa máscara. Era o ator de teatro, o artista que usava máscara, como nos bailes de máscaras, né? Durante muito tempo, eu acredito que até hoje não exista isso, né? Na verdade fala de um intérprete de personagem. O que acontecia? Os atores nos tempos de Jesus, eles tinham por hábito ficarem sujos, né? Não lavando o rosto, e barbudos, a fim de dar a impressão de estar em jejum, desfigurando a fisionomia, né? Uma espécie de fazer aquela careta de ar espiritual. Mas na realidade eles viviam sempre em festa, longe da vista do público. Quer dizer, na frente eles eram uma espécie de santinhos, como se diria hoje. E às escondidas eram os verdadeiros diabinhos que pecavam. Então eles eram duas pessoas, eles interpretavam um personagem na frente das pessoas, né? Jesus está dizendo que os judeus, especialmente os fariseus, eles faziam o mesmo. Eles faziam um teatrinho espiritual. Eles ficavam barbudos, vestiam um pano de saco, cobriam o rosto com cinza, rasgavam as vestes, faziam uma encenação teatral para se parecer muito espirituais, para impressionar as pessoas. Mas, quando eles estavam longe, eles cometiam todas as barbaridades de pecados. Então Jesus dizia que era hipócrita, quer dizer, eles usavam máscara. Quando você fala hipócrita, quer dizer, a pessoa que usa máscara. Então Jesus está ensinando que os fariseus interpretavam. Então o jejum, a gente não pode estar interpretando, né? Isso nunca foi um jejum que agradou a Deus. No versículo 17 ele fala: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Passa óleo na cabeça. Inclusive vocês lendo em 2 Samuel, vocês vão ver que Davi faz isso quando o filho lá do adultério dele com a Batseba, ele fica doente, ele faz isso. Depois quando termina, o que ele faz? Ele vai lá, ele lava o rosto e unge o óleo. Se vocês lerem lá em 2 Samuel 11, 12, vocês vão ver essa situação, ele fazendo exatamente o que era necessário quando não estava jejuando, né? Então ele falava, passava óleo na cabeça, que era uma espécie de, vamos dizer, perfumar, né? Perfumar para a época, né? No Oriente era costume também ungir com óleo antes de ir para a festa. Mas entenda o seguinte, dos povos antigos, poucos povos como os egípcios tomavam banho todos os dias. Primeiro pela situação das águas, de ser um lugar que não tem tanta água como aqui. Até hoje, chineses e europeus não gostam de tomar banho todos os dias. Os brasileiros são os que mais tomam banho no mundo. E todo dia. Isso herdamos dos índios brasileiros, dos indígenas, que tomam banho todo dia. Quer dizer, num resumo, o que Deus está dizendo? Que a gente não pode estar interpretando um personagem no jejum. Ele fala, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto. Hoje, nem se dá para falar isso, né? Porque a pessoa antes, que ela hoje não quer dizer isso. Se uma pessoa não tomar banho, ficar suja, não vai falar que ela está jejuando, né? O costume hoje é diferente, vai falar, esse sujeito não toma banho, ou ele é porco mesmo, ou está com alguma dificuldade, vamos ajudá-lo, né, a tomar banho, né? E ele fala aí, quando jejuares? Jesus está ensinando aqui, de forma bem clara, para a decepção daqueles que são contra, quando jejuares, que o jejum é considerado uma parte essencial, normal, na vida espiritual de um discípulo, de alguém que está querendo crescer espiritualmente. E quando jejuares, né? O quando aqui, o jejum é esperado de um cristão verdadeiro. O terceiro é o jejum com consagração e foco em Deus. Um texto muito interessante para a gente falar aqui está em Lucas 2, 36, 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, e de dia e de noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção de Israel. Então ela teve o privilégio de ver o Salvador. Ana era uma mulher humilde, ela vivia viúva já há muitos anos, e que não quis se casar de novo. Ela era uma professora do Antigo Testamento. Era raro encontrar profetas de verdade em Israel nesse tempo, como em nossos dias também, né, ditados aí pelo poder do dinheiro. Hoje os profetas são mais interessados em falar em dinheiro.
Ana recebeu a revelação de que a criança que nascera era o Filho de Deus, que viria trazer a redenção do mundo. E a revelação não veio para um grande teólogo, mas para uma idosa que vivia como? Em jejuns e orações. A gente vê sempre que, como em todos os tempos da Escritura, sempre tem mulheres que se destacam. Aqui, nessa vinda, Deus escolheu Ana. Ana preferia orar em jejum no templo. Por quê? Havia várias habitações no pátio exterior do templo reservada para o sacerdote. A Ana, com certeza, ela recebeu permissão para viver ali permanentemente por causa da sua posição incomum de profeta, né? Era muito raro isso. Então Ana fez o quê? Para manter o foco em Deus, no seu propósito, porque ela entendia o valor do jejum. Nós não podemos fazer isso, morar lá no salão da igreja, né, onde a gente se reúne. Nós precisamos manter o foco no nosso jejum. Qual que é o valor do jejum? Como eu sempre digo, o jejum na Escritura nunca é sacrifício. O jejum é parte da consagração da vida que temos que ter. Consagrar, a palavra kadosh em hebraico, é ser colocado à parte. Consagrar é santificar, é ser separado. Vamos dizer assim, é ser proibido ser usado a não ser que não seja para Deus. O jejum nos ensina a controlar o temperamento. Lembra que eu falei da justiça, perdão, misericórdia e o amor? O jejum é importante antes da gente tomar grandes decisões. Se a gente, antes de grandes decisões, grandes escolhas, a gente orasse e jejuasse, com certeza a gente teria errado menos. O jejum ele não muda Deus, eu sempre tenho dito isso. Ele muda as nossas condições espirituais e nos facilita ouvirmos a Deus. Ele mortifica a carne e permite que o espírito fique melhor, mais solto para ouvir a Deus. Jejum é colocar a carne, o seu corpo, os desejos carnais debaixo da vontade do Espírito Santo. É por causa do aumento da carnalidade que a maioria dos evangélicos e pastores são contra o jejum. Defendem a bebida e são contra o jejum. Jejuar é você tirar as vozes da carnalidade do mundo material do seu caminho, que atrapalham você ouvir a voz do Espírito Santo, e é isso que mais nós precisamos nesse momento. Jejuar te deixa muito mais aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Jejuar é uma arma espetacular, pois existe uma casta de demônios que só se expulsa com jejum e oração. É interessante que nós aqui no Ocidente somos muito materialistas. E na maioria das igrejas, poucas pessoas fazem jejum. Nós gostamos de festas, de músicas e danças. Mas no Oriente o jejum é uma prática muito valorizada. Lá é tão popular o jejum como a internet para cá. Na Coreia do Sul, para vocês terem uma ideia, na maior igreja cristã do mundo, do Poyang-cho, os irmãos jejum tanto que o pastor lá hoje, chamado David Poyang-cho, ele mandou colocar muitos cartazes avisando assim, ó, é proibido jejuar mais do que 40 dias. Aqui seria inútil isso. O jejum ajuda a melhorar aquele que jejua. Por isso o inimigo vai sempre colocar obstáculos para que você ou não jejue ou desista do jejum. Você tem que ser hoje a sua melhor versão comparada de ontem. E assim vai. É essa a diferença em que nós... Então, nesse tempo, como que a gente pode consagrar? Olha, focar internet, TV, rádio, celular e redes sociais, só aquilo que for profissional, da sua congregação, assuntos familiares e aqui o nosso trabalho visando edificação, visando o nosso compromisso, porque são compromissos que nós assumimos. Lembre-se que Deus revelou ao profeta Isaías e questionam, por que jejuamos regularmente se tu não o reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. 90% dos cristãos do Ocidente se justificam e não jejuam. 10% dos cristãos do Ocidente jejuam buscando a Deus. Nós fazemos parte de um desses, graças a Deus, dos 10%. O jejum, a quarta coisa é jejum de quebrantamento do orgulho. Ele quebra o orgulho e isso é muito importante. O Saulo era um judeu orgulhoso e que perseguia os discípulos de Jesus. Atos 9:1 diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então ele vai a caminho de Damasco. O Senhor aparece para ele. Ele fica cego, temporariamente. E para ter uma resposta, o que ele faz? Como bom judeu, oração de jejum, está lá no versículo 9. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Jesus quebrou o orgulho dele. E aí ele está pronto, né? O Ananias está orando, o Senhor manda o Ananias ir lá e ele fala, né? E disse-lhes,
Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Ananias com medo explica para o Senhor. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí Jesus então tranquiliza ele, falando, disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. O vaso foi transformado de Saulo em Paulo. Todavia, Atos 13:9 diz, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, e quebrantando esse homem de Deus, agora ele vai ser transformado nesse vaso. O jejum é o tempo ideal para a gente restaurar relacionamentos. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pedir perdão para as pessoas que ofendemos ou magoamos, perdoar as pessoas que nos magoaram, nos ofenderam. O orgulho é o pior dos pecados, porque impede a humilhação e o quebrantamento. Os Salmos 51:17 nós lemos, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o jejum não é sacrifício, mas quebrantamento é sacrifício, quebrantamento do orgulho. E aí o jejum nos ajuda. No Salmo 51:17, a Bíblia judaica cristã traduz, meu sacrifício a Deus é um espírito quebrantado. Tu não desprezarás um coração humilde e contrito. Pelo aprendizado da Bíblia, deveríamos orar e jejuar antes de tomar grandes decisões, grandes eventos na igreja, antes de retiros, de passeios, antes de encontro de casais, antes de tudo. As pessoas maduras oram antes das viagens. As pessoas maduras e espirituais oram em jejum antes de todos os grandes eventos, e agora nós estamos nesse período. E por último, nós devemos colocar a oração, no nosso tempo a oração fervorosa, e por isso que eu peço sempre que possível estarmos aqui. Né? No Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículos 3, 20 e 23, ele diz assim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí ele fala, voltei ao rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel. Então, o entendimento que ele tem sobre as 70 semanas de Daniel, da qual a última que está para cumprir, a grande tribulação. Aí ele fala que ele estava em oração, né? A palavra oração é tefilá, é um apelo, é um clamor. Os salmistas usam muito, Abacuque usa muito essa palavra e fala de súplicas, né? A palavra takanuna, que quer dizer oração fervorosa, com muito calor, fervorosa mesmo, fervor, com determinação, com fé. O profeta Jeremias usou muito essa palavra. Então, aprendemos que a oração, que o jejum tem que ter oração. Jejum sem oração é dieta para emagrecer. O tempo de jejum é um tempo de crescimento espiritual, de aprimoramento, de aperfeiçoamento, e quando ficamos mais abertos e prontos para recebermos a resposta de Deus. Eu creio que o Deix, ele coloca um comentário interessante no final, ele fala, visto que o jejum e a oração são tão proeminentes na Bíblia, os cristãos atuais deveriam praticá-lo mais, até receberem poder de Deus contra os poderes do diabo. Muitas coisas a respeito do jejum e seus benefícios são ignorados pelos homens de nossos dias, mas aqueles que através das eras foram grandes homens de oração também jejuaram bastante. Então, o jejum tem que ter justiça, perdão, misericórdia e amor. O jejum tem que ser sem usar máscara, sem interpretar um personagem. O jejum tem que ser consagrado e com foco em Deus, então é isso que nós vamos estar fazendo. Quebrantamento do orgulho, consertando qualquer coisa de relacionamento e com uma oração fervorosa. Então, feito isso, nós estaremos alcançando esses objetivos. Dito isto, saúdo a todos aí que estão online, que já entraram conosco, né? Temos bastante pessoas aí. Nós vamos então começar a fazer as nossas orações, as nossas primeiras orações de abertura. Primeiro nós vamos orar pelas intenções do jejum. Eu pedi para que vocês também achem um tempinho aí, pelo menos 10 minutos no dia para estar orando, né? Por isso que a gente fez essa colocação no início, né? Senhor, estou aqui reunido com esse grupo de intercessores, nós somos em 36.
Que o Senhor faça prevalecer a sua justiça e destrua toda obra demoníaca que vem sendo montada no Brasil para impedir as pessoas de terem um novo nascimento e de serem salvas em Cristo. Tudo aquilo que estiver sendo montado para afastar especialmente as crianças, os adolescentes e os jovens. Senhor, eu peço para o Senhor proteger os cristãos na igreja brasileira, aqueles que permanecem fiéis, com fé em Jesus, obedecendo os seus mandamentos, nesses tempos ruins que estão sendo construídos no país e também no mundo inteiro. Em especial as crianças, os adolescentes e os jovens. Peço, Senhor, por Senhor, proteger e abençoar os cristãos e os missionários que estão sofrendo perseguição e ameaças de morte por todas as nações, em especial o nosso missionário Emerson e sua família, lá no norte da África, que está precisando, Senhor, inclusive de visto, as coisas estão complicadas para eles, para a família, que o Senhor esteja abençoando. Oramos, Senhor Deus, também para que o Senhor envie um avivamento na sua igreja, na terra, aonde ela está com heresias, como Pérgamo, aquelas que estão seguindo falsas profetisas, como Tiatira, aquelas que estão mortas, como Sardes, ou estão desviadas, como Éfeso, ou estão já corrompidas pela riqueza, como Laodiceia. E nós entendemos que o avivamento é uma visitação do Espírito Santo sobre uma cidade, uma região, uma congregação, uma nação, trazendo uma nova consciência da presença de Deus tão grande que causa um impacto poderoso na vida das pessoas, mudança com salvação em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E a última causa. Então aí nós vamos orar nome por nome, como nós fazemos. Glória a Deus. Pai Celeste, eu oro agora e apresento todos os nomes desses 38 intercessores e intercessoras. Na sua infinita misericórdia, meu Deus, que o Senhor conceda a graça dos pedidos. E sempre que nós estivermos fazer oração, eu acabei esquecendo, né? Vou interromper a oração para colocar isso. Se vocês fizerem, acho que seria interessante vocês anotarem os seus pedidos. E todos os momentos que nós formos fazer oração, você já está com o seu, porque eu vou estar orando o seu nome e você já vai estar com o seu pedido, correto? Com o seu pedidinho na mão aí, prontinho. Deixa eu pegar os meus. Então assim, a gente vai estar orando por esses pedidos, todos eles, e você já estará com a sua mão aí, dando o seu glória, o seu amém. Pai Celestial, então eu oro pela sua infinita misericórdia, que o Senhor conceda as graças, a resposta dos pedidos que cada intercessor está apresentando nesse período de 31 de julho, começando hoje, até o dia 28, até o dia 20 de agosto. Alberto Rodrigues da Silva, Abraão Israel Rodrigues da Silva, André Ferreira Júnior, Auris Moreira, Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, Cícero Wilson de Jesus Victor, Cláudia Aparecida de Paula da Silva, Claudineia Aparecida de Paula, Claudineia de Lima Garcia, Cleusa Francisco Damasceno, Daniele Francisco Damasceno Marantes, Daniele Buzolin, Diana Batista de Araújo, Diana de Melo Ferreira, Elisandra Costa Nunes, Érica Luciene Souza Matos, Everton Fabiano de Souza, Fabrício Galon, Firmino Rosendo, Ilza Toniza, Irene Moraes, Geuciano Pereira da Silva, João Luiz Buzolin, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Juliana da Silva Migliorini, Leonilda dos Reis Vitor, Luciene Carvalho, Maria Lúcia Danelon Miliani, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Patrícia Rodrigues, Renata Placidelli Araújo, Sofia Toniza, Suzana da Silva Antônio e Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves. Senhor, todos esses nomes estão na sua presença, meu Deus, todos esses nomes estão diante da sua bênção, Senhor Deus, debaixo da tua bênção, que o Senhor esteja, ó Deus, colocando essas vidas. Nós estamos começando, nós sabemos que precisamos da sua resposta, da sua direção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer imensamente por estar conosco, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos aí. Esse foi só o nosso primeiro dia, estamos começando os trabalhos, às vezes acontecem, né, alguns imprevistos, mas a gente vai procurando acertar.
Espero, né, e aqueles que não quiserem depois, a gente está gravando a parte para poder postar no YouTube, e assim vocês também poderem, aqueles que não puderam acompanhar, poder então pegar depois a oração com o seu nome. Então a gente repete, todos os dias, deixa anotado os seus pedidos, todo momento esteja orando com fé, foco, fala de foco, foco em Deus, foco também nas nossas intenções e naquilo que nós estamos pleiteando, orando também pela nação. Eu vou dar a bênção, as bênçãos finais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço de coração mais uma vez, né? Já agradeci várias vezes, mas gosto de ser muito grato pela participação de todos, porque na verdade o trabalho aqui é como membros do corpo, né? Cada parte faz a sua, né? A mão tem que fazer a parte dela, o pé, o dedo, o braço, os olhos, a boca, os ouvidos, tudo tem, cada um tem que fazer a sua parte, e cada um está fazendo a parte. Espero que possamos ter também o quórum todo nos próximos dias. Amanhã, então, com a graça do Senhor Jesus, nós estaremos aqui para orar. Vamos então dar a bênção para fazer o nosso encerramento. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu mais uma vez agradeço a vocês. Muito obrigado por estar conosco hoje e espero que a gente possa